Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse tour de abertura das atividades do Conversas de Vida. Conversas de Vida é um serviço que foi inaugurado aqui no CAISM Vila Mariana, que é o Hospital do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, em parceria com a Escola Paulista de Enfermagem, com o Departamento de Pediatria, com o Departamento de Medicina Preventiva. A gente entende que a missão da universidade é apoiar iniciativas que têm impacto real na vida das pessoas. E por isso que a gente começou esse trabalho com a perspectiva, o objetivo de contribuir para reduzir as taxas de suicídio no Brasil. O nosso objetivo é trabalhar incansavelmente para que a gente construa um modelo de assistência a risco de suicídio que possa ser replicado no Brasil inteiro. A nossa meta é reduzir as taxas de suicídio no Brasil em 10% até 2025. E vamos trabalhar para isso. E vocês podem ver, eu estou de máscara, a gente segue as recomendações do governo do estado de São Paulo, por isso que a gente está fazendo essa inauguração, esse tour de abertura virtual. Queríamos muito que todos vocês que estão assistindo estivessem aqui. A gente tem uma equipe grande de profissionais, nós temos agora, iniciando um ambulatório, 35 profissionais de saúde. É um orgulho que todas essas pessoas tenham se juntado a essa causa. E estamos muito felizes e animados para ir atrás desses objetivos. E é uma honra para a gente também ter o apoio de pessoas tão maravilhosas, autoridades tão importantes do nosso meio, das instituições que a gente está envolvido. Então, eu queria primeiro chamar o presidente do Conselho Consultivo do Conversas de Vida, que é o professor Dr. Jair Mari, chefe do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, e ele vai entrar aqui para falar com a gente. Professor Jair. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Elson Azevedo, a professora Sheila Caetano, os membros do Departamento de Psiquiatria que estão realmente fazendo um trabalho muito importante de prevenção do suicídio, que nós sabemos, né, do impacto que isso tem na saúde pública. Conversas de Vida, que é um nome fantástico. Gostaria de parabenizar que isso esteja acontecendo no CAISM da Vila Mariana, atual sede do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, que faz parte de um convênio tripartite da Secretaria do Estado de São Paulo, da SPDM e da Universidade Federal de São Paulo. Sucesso a todos nesse novo empreendimento do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Fantástico, professor Jair. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo. O professor Jair é meu mentor, orientador, e agora posso chamar de amigo também, alguém que me inspira todos os dias a trabalhar. Se você pensar numa pessoa que está no topo da sua carreira acadêmica, na sua clínica, e você não encontraria alguém mais humilde que o professor Jair, tão generoso com os mais jovens. Obrigado pelo apoio. E a gente tem o apoio de vários departamentos e várias unidades aqui da Unifesp, e eu queria chamar agora a professora Janine Schirmer, que é diretora da Escola Paulista de Enfermagem. Bom dia, meu nome é Sheila Caetano, sou professora responsável pelo Conversas de Vida do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina Unifesp. É com grande satisfação que faço parte desse grupo Conversas de Vida que está sendo inaugurado hoje. Conversas de Vida é um grupo altamente especializado, multiprofissional, que faz atendimento, mas também tem programas de promoção e prevenção ao suicídio e pesquisas nessa área para contribuir para que o Brasil não perca mais nenhuma vida para o suicídio. Muito sucesso ao nosso grupo. Até breve. Nossa, gafe minha aqui. Desculpa, professora Sheila. A não ser a professora Janine. Enfim, me confundi aqui na ordem. Mas errei justamente na minha chefe, né? Acho que eu vou ser despedido daqui a pouco. A professora Sheila Caetano é a docente responsável pelo Conversas de Vida.
ela já vem trabalhando com prevenção de suicídio há vários anos, já tem uma atividade muito forte na prevenção e tratamento de comportamento suicida na infância e adolescência. É simplesmente uma psiquiatra da infância e adolescência maravilhosa e uma pessoa extraordinária. Então, peço desculpas, professora Sheila, mas o seu brilhantismo já apagou o meu erro aqui. E aí eu vou chamar para dar o seu apoio ao nosso trabalho, agora sim, a professora Janine Schirmer, que é diretora da Escola Paulista de Enfermagem. Boa tarde a todos e todas, é uma honra, é um prazer estar aqui junto com meus colegas, a professora Soraya, o professor Girão e os nossos colegas professores da Escola de Enfermagem, da Escola de Medicina, que estão de forma muito responsável criando um ambulatório de atendimento ao suicídio no nosso CAISM, essa estrutura gerenciada pela Unifesp e pela SPDM já há algum tempo e, sem dúvida, essa é uma situação que nos faz buscar terapêuticas, oferecer à sociedade possibilidades de atendimento a pessoas que recorrem a uma tentativa de suicídio, de interromper sua vida e, claro, ao atendimento às famílias que vivenciam esse drama tão grave. Como Escola de Enfermagem, eu estou muito feliz que a gente concretize esse sonho de ter esse ambulatório multiprofissional na nossa universidade e aqui na estrutura do CAISM. Parabéns a todos vocês e que nós possamos fazer um bom uso dessa estrutura no sentido de formar pessoas, capacitar a rede e devolver à sociedade o investimento feito à nossa universidade pública, a Unifesp. Muito obrigado, professora Janine. É uma honra ter essa parceria com a Escola Paulista de Enfermagem. E eu queria fazer um parênteses para agradecer a professora Lucia Silva, que trabalhou nos últimos dias pra caramba para possibilitar essa transmissão ao vivo e tem sido fundamental para que esse trabalho aconteça. E eu queria cumprimentar também a professora Maria Cristina Mazaia, que está apoiando esse projeto, é parte dos coordenadores desse projeto, é uma honra. E se a senhora quiser falar aqui daqui a pouquinho, é só sinalizar, já te passo a palavra. E aí, agora, eu queria ressaltar, passar a mensagem da professora Ana Lúcia Goulart. A professora Ana Lúcia ela é chefe do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina e é uma das coordenadoras, membro do board do projeto Conversas de Vida. Por favor, professora. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar o Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a SPDM e os demais parceiros nesse projeto, pela coragem de abordar um tema de tamanha relevância na saúde pública para o nosso país e, na verdade, para o mundo todo, que é o suicídio na infância e na adolescência. E também agradecer a oportunidade de participar deste projeto. Como pediatra, eu posso afirmar que até um passado recente, há poucos anos, esta preocupação não fazia parte da nossa rotina pediátrica e nem mesmo estava dentro da nossa formação médica. Nos últimos anos, este assunto tem permeado as nossas ações e também as nossas preocupações. Além disso, é importante ressaltar que, diante das profundas transformações que estamos vivendo nesse momento, temos grande preocupação com as repercussões para a saúde mental da criança e do adolescente e o que isso pode ter consequência quando falamos de suicídio. Desta forma, estamos muito entusiasmados de iniciar os nossos trabalhos, de participar do projeto, de aprender com o Departamento de Psiquiatria quais são os indicadores. Muito obrigado, professora, pelas palavras, pelo apoio nessa trajetória. A senhora que já tem caminhado junto com a professora Sheila com esse objetivo de reduzir as taxas de suicídio na infância e adolescência. É uma honra ter a sua parceria nesse time. E aí, enfim, essas eram as pessoas que entrariam para falar com a gente nessa transmissão.
mas várias outras pessoas nos enviaram vídeos de apoio, e eu queria ressaltar 2 desses apoios. O primeiro apoio é da reitoria da Universidade Federal de São Paulo. A reitora, a professora Soraya Ismaili, deu total apoio a essa iniciativa. Eu recebi áudios dela apoiando a iniciativa. E o professor Nelson Saz, vice-reitor da Unifesp, gravou um vídeo de apoio. Ele não pôde estar presente na transmissão, mas vamos lá ver a mensagem do professor Nelson. Olá, eu sou Nelson Saz, eu sou vice-reitor da Unifesp. Hoje é dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, de sensibilização para uma tragédia em escala mundial e que evidentemente atinge todos nós brasileiros, e também para celebrar nesta data a criação do Centro de Promoção da Esperança e de Prevenção do Suicídio, uma iniciativa extremamente importante do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, em parceria com a Escola Paulista de Enfermagem da nossa Unifesp, que será realizado no CAISM, né, nossa unidade, né, de atendimento à saúde mental, e que tem uma missão essencial de apoiar e de receber e de acolher aquelas pessoas que eventualmente estejam numa situação, digamos, de risco. É com muita alegria e muita satisfação de ver essa iniciativa e ter a convicção que terá um enorme protagonismo no sentido de apoiar a prevenção de uma tragédia, como eu disse, que atinge escala mundial. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns aos departamentos envolvidos, a todos os colaboradores, e a certeza de que será um enorme sucesso e um enorme protagonismo nesse tema. Um grande abraço para todos. Então, esse foi o vídeo do professor Nelson. Uma honra ter o apoio da reitoria. Eu vou ressaltar o apoio do professor Girão, o professor Manuel Girão, diretor da Escola Paulista de Medicina. Ele falou comigo, me mandou várias mensagens de apoio, inclusive ele já colocou a iluminação amarela na fachada da diretoria da Escola Paulista de Medicina, a meu pedido. Então, um apoio total do professor Girão. Ele não pôde gravar o vídeo, mas tem apoiado a nossa iniciativa. E a gente também recebeu o apoio incondicional da presidência da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, na pessoa do professor Ronaldo Laranjeira, e também da superintendência dos hospitais afiliados da SPDM, na pessoa do professor Dr. Nassim Mansur. O professor Nassim, ele mandou um vídeo para a gente, não pôde estar presente na transmissão, mas fez questão de mandar esse apoio por vídeo. Vamos ver. Olá, meu nome é Nassim Salomão Mansur, sou superintendente das instituições afiliadas da SPDM. Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio. O CAISM é uma iniciativa louvável, desenvolveu o projeto Conversas de Vida, Centro de Promoção da Esperança e Prevenção do Suicídio, com o objetivo de diminuir as taxas de suicídio no Brasil. Acesse o site conversasdevida.com e veja como procurar ajuda ou nos auxiliar nessa iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Nassim. Tem sido também um grande mentor aí para todas essas iniciativas. É alguém que não poupa esforços para contribuir com a saúde no estado de São Paulo. Então, acho que tem outros agradecimentos, né, ao Departamento de Medicina Preventiva, na pessoa da professora Zila Sanches, apoiando essa iniciativa, uma das lideranças nacionais em prevenção em transtornos mentais, especificamente em uso de álcool e outras drogas. É uma honra contar com esse apoio. Também o apoio do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde, o CAISM Vila Mariana é um hospital do Estado, que está sendo gerido pela SPDM em parceria com a Unifesp. Então, o apoio que a gente teve do Governo do Estado, inclusive para divulgar essa iniciativa, né? E aí o apoio logístico. Eu queria, antes da gente discutir mais os assuntos práticos do que a gente vai fazer, eu queria também agradecer o apoio logístico, a Master Movies, o César, o Christian, que fizeram uma correria louca para conseguir montar essa transmissão. Também a equipe da Apsen, que nos ajudou com patrocínio para viabilizar essa transmissão e as nossas ações gráficas. Então, sem esse apoio logístico, fica impossível realizar esse tipo de ação. E agora,
vamos para a parte mais objetiva. O que a gente quer fazer hoje? Qual é o intuito desse tour? Antes disso, eu só queria checar se a professora Mazzaia gostaria de falar algumas palavras, professora. Então, por favor, vou tirar minha cara feia daqui e dar lugar para a professora Maria Cristina Mazzaia, que é chefe do Departamento de Enfermagem Clínica Cirúrgica. Não é isso? Pode passar, professora, a senhora pode tudo. Pode passar na frente, atrás. Com licença, gente. Vou virar um pouquinho. Quer isso aqui, professora? Melhor, né? Bom, quem é italiano gosta de se mexer para falar, né, Elcio? Obrigada. Pensando na questão do ensino, pensando na questão da própria assistência, a proposta é uma proposta que vem bem ao encontro daquilo que a gente estava pensando em construir conjunto com o CAISM e com o departamento. A Escola de Enfermagem entende, e o Departamento de Pediatria aqui presente, né, com a professora Lucia, o Departamento de Enfermagem Clínica Cirúrgica aqui, onde está alocada a minha disciplina, que é a Enfermagem e Saúde Mental, entende que vai poder contribuir muito, pensando nas questões de organização de assistência, pensando nas questões de capacitação, educação em saúde, enfim. E queremos colocar a Escola de Enfermagem à disposição, como sempre esteve, para que a gente possa levar esse projeto adiante e realmente fazer a diferença naquilo que se propõe, que é a redução do número de suicídios no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Mazzaia. Uma honra ter a senhora nesse time. Eu gosto de falar que na saúde, a saúde só funciona com a enfermagem. E eu diria que esse projeto também só vai funcionar com a enfermagem, porque vai ser parte fundamental das ações que nós vamos construir. Então, agora mais especificamente, depois desses cumprimentos iniciais, desse apoio, eu gostaria de passar a mensagem que eu queria passar hoje. Eu vou até sair desse microfone mais sério e vou para o microfone que eu possa andar. Bom, gente, então, esse tour inicial, ele tem o objetivo de falar tanto para as pessoas que estão escutando, as pessoas que têm interesse no tema de suicídio, como também para a minha equipe de cuidado. A equipe do Conversas de Vida é uma equipe que se constituiu muito rapidamente, com muito entusiasmo, sonhando em ter um impacto real na vida das pessoas. E o primeiro desafio da equipe é qual é a postura, com que espírito que a gente pode abordar um tema tão delicado. E eu acho que essa é a primeira. Nós vamos ter vários encontros de treinamento e formação em que vamos aprender juntos. Assim, não tem. Eu tive a honra de ter a parceria com vários experts nas suas áreas. Então, só para dar alguns exemplos, a professora Lucia é ultra mega especialista em pós-venção, no apoio às famílias que perderam entes queridos por suicídio, então vai poder contribuir demais com isso. Tem todas as pediatras que fazem parte do nosso grupo, que vão nos ajudar a lidar com as questões clínicas gerais na infância e na adolescência. A gente tem a participação de geneticista, que vai nos ajudar a pesquisar aspectos genéticos do comportamento suicida. Tem um time de psicogeriatria, que vai nos ensinar a pensar quadros de depressão no idoso e como prevenir depressão e comportamento suicida no idoso. Então, uma equipe de muitos especialistas. Nós temos uma filósofa, a professora Olgária Matos, está no nosso time, uma das filósofas mais brilhantes do Brasil, porque não dá para pensar um tema tão complexo como o suicídio sem um olhar interdisciplinar. Interdisciplinar. É mais do que multidisciplinar, é interdisciplinar. Eu ainda estou sentindo falta de um sociólogo, de um antropólogo. Tem um indigenista já, uma das ações que nós vamos fazer nesse programa é trabalhar para a redução das taxas de suicídio na população indígena. Em parceria com o Projeto Xingu, a Unifesp há anos é liderança em cuidado com a saúde indígena. Nós vamos trabalhar por isso também. Enfim, então é uma equipe muito ampla, sem a menor pretensão de que alguém possa conhecer mais do que ninguém. É uma soma de experts que vão aprender juntos e trabalhar para um tema para possibilitar a redução das taxas de suicídio no Brasil. A gente também não tem nenhuma pretensão de que um único centro assistencial possa dar conta desse tipo de transformação. É impossível.
Sem chance, não dá. A gente, por mais que tenhamos boa vontade, dedicação, garra para trabalhar, a gente não consegue cuidar dos comportamentos suicidas, provavelmente nem da região sul de São Paulo, se todos vierem para o CAIS em Vila Mariana. Então, esse é um objetivo inatingível. Assim, a gente simplesmente vai ser engolido. O que a gente quer fazer é desenvolver aqui uma metodologia relativamente simples, custo-efetiva, que possa ser replicada em vários locais do Brasil. Então, a ideia é que isso seja um piloto de uma metodologia e replicar essa metodologia com estratégias de capacitação, matriciamento. Então, esse é o verdadeiro ouro. Assim, a gente quer que isso tenha escala. E não é nada sofisticado demais. Em Moçambique, eles conseguiram montar estruturas semelhantes com agentes comunitários de saúde. Então, a gente tem que estar aberto às experiências internacionais, às soluções, entender que a gente tem a limitação de recursos e o que é possível atingir com os recursos que a gente tem. Então, em linhas gerais, era isso. E agora eu vou para o espírito. Qual é o espírito que eu gostaria que todos nós tenhamos para abordar um tema tão difícil? Até eu já falei isso para a equipe, mandei um e-mail agradecendo o interesse de todos e disse que todo mundo, cada pessoa que escolhe voluntariamente entrar em contato com a dor de um estranho é uma pessoa extraordinária. Essa é uma frase de um escritor holandês, e eu acho isso muito verdadeiro. Assim, eu olho os profissionais da saúde, ou qualquer profissão que escolha se aproximar do sofrimento do outro, eu acho que são pessoas extraordinárias. Mas tem uma pegadinha nessa qualidade. Sempre tem uma pegadinha. A pegadinha é o seguinte: quando a gente quer muito ajudar o outro, muito, assim, é uma coisa genuína no nosso coração, o fato da outra pessoa estar em dificuldades e tendo um comportamento que a distancia do que é positivo para ela, pelo menos na nossa visão, a gente vê a pessoa batendo a cabeça na parede e a gente está ali para ajudar. A gente se desespera. Quem realmente quer se desespera e cai numa cilada que eu vou chamar, na literatura de entrevista motivacional, que é o reflexo corretor. É assim, eu vejo a pessoa batendo a cabeça na parede e eu vou tentar consertar por ela. E eu vou dizer, olha, você não sabe o que você está fazendo, sai daí, para de fazer isso. Então, esse reflexo corretor, ele é muito ineficiente para promover mudança de comportamento. Então, essa atitude, se aproximar de alguém que está sofrendo com essa atitude de tentar resolver pela pessoa, não ajuda. Não ajuda. E no fundo, comportamento suicida, cuidar de comportamento suicida, implica motivar pessoas para mudança. Motivar pessoas para mudança. Não importa o que o profissional faça, não dá para impedir externamente o suicídio. Então, o papel do profissional é propiciar as condições para uma mudança de comportamento que sempre é interna. Sempre é interna. E como é que a gente faria isso? Esse cara está pensando em se matar e não tem nada disso internamente. Se engana. A ambivalência dentro de cada um está sempre presente. Até o último suspiro de vida, a chama da vida está acesa. E o que eu chamei de conversas de vida, né? O conteúdo que puxa para a vida, na psicanálise poderia falar assim, a pulsão de vida, né? É o libido. Essa chama de vida está lá, presente. E o papel do profissional é se conectar com as conversas de vida que estão dentro da pessoa. Não é uma conversa que vem da cabeça do profissional, porque essa não serve. Essa é só do profissional. Ele que se vire para lidar com seus problemas fora do consultório, fora daquele atendimento. Agora, para lidar com alguém que está sofrendo, são as conversas de vida que estão dentro daquela pessoa. É só isso que funciona. Então, esse é o espírito. É um espírito de parceria. É um espírito de parceria entre dois experts. O profissional, que é o expert na sua área, enfim, se for um psiquiatra, vai ter lá a expertise do diagnóstico, de escolher o melhor tratamento possível, enfim, todas as profissões aqui envolvidas, e o paciente é o expert nele mesmo. Ninguém conhece mais dele mesmo do que ele. Então, é uma junção de experts, uma colaboração. E só assim é possível trabalhar de maneira sustentada para reduzir o risco de suicídio. Essa é a postura, não tem outra. Em situações emergenciais,
Por exemplo, no pronto-socorro, depois de uma tentativa de suicídio, o paciente está desacordado, aí é outra história. Aí o profissional tem que ter uma atitude mais diretiva, ativa, mas é uma emergência. E é uma exceção. O tratamento de maneira sustentada, que realmente vai produzir mudança, é um tratamento de parceria que vai se estabelecer entre o profissional e a pessoa que está sofrendo. E esse é a condição sine qua non. É a primeira coisa que todos nós vamos ter que trabalhar, e é difícil. Não sei se vocês já sentiram isso. Quando você vê alguém que você se importa, e veja, se você está trabalhando como profissional diante de alguém que sofre, é porque você se importa. Quando você vê alguém que você se importa caminhando numa direção que vai ser destrutiva para a vida, fica o reflexo corretor é muito forte. A gente quer fazer por ela. Então, vamos trabalhar para que isso não aconteça. O espírito é de cooperação e de parceria. E eu queria só que a minha equipe me dissesse como é que a gente está de tempo, que a gente precisa encerrar pontualmente às 14 horas. Boa. Então, nós temos 30 minutos para a gente conversar. E aí eu queria falar para vocês alguns aspectos importantes sobre o nosso serviço. Eu falei da equipe multi, eu queria falar de mais algumas pessoas. A gente tem também uma equipe muito capaz e eficiente de serviço social. A Maria Cecília e a Madalena são assistentes sociais do nosso núcleo. Pessoas fantásticas que vão trabalhar para conseguir... vão ser fundamentais na nossa estratégia de replicar essas ações em vários locais do Brasil. Eu queria agradecer à minha equipe de psicogeriatria, a professora Cleusa Ferri, que é a coordenadora da psicogeriatria no departamento e também coordenadora da psicogeriatria no Conversas de Vida, a doutora Glenda, que está aqui presente também, da nossa equipe de psiquiatras. Então, é uma equipe muito, muito forte. E, no fundo, a gente quer pensar estratégias eficientes, com respaldo científico, mas também a gente quer desenvolver tecnologias novas. Por isso que a gente tem algumas profissões não tão usuais na nossa equipe. Por exemplo, a gente tem uma arquiteta. A Elaine Lippe é arquiteta aqui do CAISM, e a ideia é que a gente tente explorar interações sensoriais, experiências sensoriais que têm a ver com o ambiente, com as construções, tanto construções físicas reais, como construções que vão ser desenvolvidas no meio virtual, que sejam capazes de propiciar experiências emocionais que possam trabalhar para reduzir o risco de suicídio. Além disso, a gente tem parcerias com o professor Acioli Lacerda. O professor Acioli Lacerda é uma das lideranças no mundo em pesquisas com cetamina. Cetamina é um tratamento inovador para tratamento de depressão, e diferente dos outros tratamentos para depressão, é um tratamento que ele tem um início de efeito muito rápido. Não é um efeito duradouro, mas é um efeito muito rápido. Então, no tratamento de comportamentos suicidas, do risco iminente de suicídio, essa é uma estratégia que pode ser muito útil. Veja o seguinte, o desespero de uma crise suicida, aquele desespero intenso que a gente mal pode suportar, ele é limitado. Vem aquela onda intensa de desespero, dura algumas horas e depois isso passa. Ou talvez, normalmente dura um pouco mais do que uma crise de pânico, ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Depois esse desespero gigantesco vai diminuindo. Se a pessoa conseguir superar esse desespero, tem uma chance maior do tratamento começar a fazer efeito. Se nesse momento inicial do desespero a ketamina pudesse ser uma estratégia útil para permitir que o restante do tratamento comece a funcionar, isso pode salvar vidas. Então, a gente vai implantar isso no Conversas de Vida, através dessa parceria com o professor Acioli. Uma questão importante são as parcerias internacionais que a gente tem no nosso serviço. As parcerias... Eu tenho muita sorte. Assim, eu diria que a minha sorte começa com ter como orientador o professor Jair Mari. O professor Jair Mari simplesmente abre todas as portas do mundo em saúde mental. Então, eu ali, meio malandramente, assim, mando um e-mail para os meus ídolos, falando, olha, eu estou aqui, trabalho com o professor Jair Mari, será que você gostaria de participar de um projeto que o professor Jair Mari está envolvido? E aí não tem ninguém que não aceite. Então dica aí para vocês, assim, ponham o nome do chefe, gente fina no meio, que as coisas dão certo. Então, através do renome que o professor Jair Mari tem,
E também esse é um projeto muito robusto. Então, também não é só o professor Jair Mari. Assim, a gente construiu uma linha de cuidado que é muito robusta. E aí os meus ídolos em suicidologia reconheceram isso. Então, o professor Gustavo Turek, que é chefe do departamento de psiquiatria da McGill University, no Canadá, ele também faz parte do nosso conselho consultivo. O professor Shekhar Saxena, ele é da Universidade de Harvard, e até 2018 ele era o diretor do Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde. Então é uma honra assim, ter essas pessoas no time. O professor Thomas Joyner, da Florida State University, que é também uma liderança em suicidologia, ele tem também o modelo teórico que eu mais gosto para falar sobre suicídio, que é a teoria interpessoal do suicídio, que quem me conhece assim, já me viu falando, eu sempre falo do professor Thomas Joyner. Então é uma honra ter esse time tão forte apoiando essa iniciativa. E além disso, enfim, do ponto de vista mais pessoal, eu posso dizer que, enfim, ter um momento de vida e ter uma esposa que me dá todo o apoio. Minha esposa está grávida, então eu precisava falar isso. Um beijo, Grati, te amo. Então, assim, tudo isso possibilita um momento como esse, que é de muita alegria, de muita celebração, para iniciar um projeto tão grande. Só que aí, se deixar isso tudo na minha mão, esquece, vai dar tudo errado. Com a minha capacidade de gestão é péssima, é horrível. Então, eu preciso de pessoas muito competentes para fazer a parte administrativa e a gestão de projetos. E aí, em nome de toda a equipe administrativa, eu queria agradecer a Flávia Mariano, que também que é a assistente administrativa desse projeto, agradecer a Flávia e, no nome dela, estender para toda a equipe administrativa que está contribuindo para isso. Quem conhece o Departamento de Psiquiatria da Unifesp conhece a Flávia. Ela é a manda-chuva do nosso departamento. Não é, desculpa, professor Jair, não é você o manda-chuva. A manda-chuva é a Flávia Mariano. Então, Flávia, obrigado, viu? Você sempre contribui muito e, de vez em quando, embarca nas minhas loucuras para contribuir. Então, pessoal, nossa mensagem era essa, assim, de esperança nesse momento tão difícil da pandemia. E esse é um momento de virada. Quando a gente tem uma crise tão grande como essa, é uma possibilidade de reformulação, de reorganização e de resolver problemas complexos que há tempos não eram manejados. E a temática do suicídio vai nessa linha. A ciência já sabe hoje em dia como cuidar, como prevenir comportamentos suicidas e mortes por suicídio. A ciência já sabe. Não que seja fácil, mas a ciência já sabe, falta implementar. E o Brasil, infelizmente, nos últimos 40 anos, vem caminhando na contramão do mundo. O Brasil vem numa curva crescente de taxas de suicídio. Desde a década de 80 até 2005, foi um aumento de 29% nas taxas de suicídio no Brasil. 29%. De 2006 a 2015, num estudo liderado pelo professor Jair Mari, a gente observou um aumento adicional de 9%. 9%. Esse aumento é mais pronunciado na adolescência e nas mulheres. Então, isso é muito grave. O mundo inteiro reduziu as taxas de suicídio em 10% a partir de 2013. A Organização Mundial de Saúde desenvolveu protocolos, o Mental Health Gap, várias plataformas para reduzir as taxas de suicídio. O mundo inteiro tem conseguido, a meta era 10% até 2020. O Brasil fez o contrário. Assim, o Brasil simplesmente não implementou as estratégias já conhecidas. E por isso que a gente quer correr atrás desse desafio, esse desafio que era 10% até 2020, o mundo está conseguindo, só o Brasil e alguns parceiros do Brasil, ali, os Estados Unidos, que estão na contramão. Então, o nosso desafio, o desafio que nós vamos trabalhar incansavelmente, é para reduzir as taxas de suicídio no Brasil em 10% até 2025. É uma mensagem para a nossa equipe também. Sempre que vocês forem pensar os seus projetos de pesquisa, as suas ações, as suas ideias, pensem se isso tem possibilidade de contribuir para reduzir as taxas de suicídio no Brasil em 10% até 2025. Todas as ações do nosso serviço vão se basear nesse fio condutor.
como reduzir as taxas de suicídio no Brasil em 10% até 2025. A gente tem o apoio do governo do Estado, a gente tem parceiros que têm apoio no governo federal, nós temos, enfim, apoio de parlamentares para conseguir viabilizar essa mudança. Antes que me ocorreu aqui uma lembrança, eu não queria esquecer de cumprimentar o professor Dr. Rafael Bernardon, que é o diretor técnico do CAISM Vila Mariana. É basicamente o meu chefe direto. Eu sou o diretor clínico do CAISM Vila Mariana, o Dr. Rafael é o diretor técnico, e apesar de ser meu chefe direto, a gente trabalha numa parceria muito, muito positiva. É um cara brilhante. Se você pensar em alguém inteligente, ele não serve porque ele é mais. Pra vocês terem uma ideia, o desgramado estuda eletrônica e desenvolveu o único aparelho de estimulação elétrica transcraniana que tem validado no Brasil. É simplesmente um gênio. E é uma honra aprender com você, Rafael, todos os dias no nosso trabalho. E o tanto que você valoriza as minhas sugestões, as minhas ideias. Então, e me tratando assim com muito cuidado e com muito carinho. Vamos lá, gente. Nós estamos... Quanto tempo a gente tem para eu ver quanto que eu posso falar de besteira ainda? Então, eu vou falar mais um pouquinho para vocês. E talvez, já que a gente já falou do espírito que a gente precisa ter para o cuidado do paciente com comportamento suicida, eu fiz a propagandinha da teoria interpessoal do suicídio. Então, eu queria, rapidamente, usando esse tempo que resta, falar um pouquinho desse jeito de entender, porque quando a gente tem um modelo dentro da nossa cabeça de como entender o comportamento suicida, fica mais fácil da gente se aproximar. A empatia fica mais fácil. Quando é algo completamente distante e de difícil compreensão, poxa, como é que a pessoa pensa em se matar? Fica difícil se aproximar. Eu tenho uma grande amiga de residência, a doutora Tereza Penteado, ela usou uma figura que eu achei fantástica, assim, na relação com o paciente, com o outro. Ela falou assim, ela citou o filme, não sei se vocês já conhecem, e talvez tenha um pouquinho de spoiler no que eu vou falar. Então, se você não assistiu o filme A Chegada, com a Amy Adams, não veja esses próximos 30 segundos do que eu vou falar. Então, aviso de spoiler. Então, a Amy Adams, nesse filme, ela é uma linguista, e nesse filme chega um objeto não identificado, um grande... que, na verdade, é uma nave espacial. E aí ela, linguista, faz parte da equipe que vai entrar em contato com esses extraterrestres. Então, a Amy Adams entra lá nessa nave e tal, e está todo mundo cheio de roupa, tudo cheio de proteção e tal, para conhecer o extraterrestre, né? Então, ela falou assim, olha, eu me sinto conhecendo, quando eu estou me aproximando do meu paciente, eu me sinto um pouco a Amy Adams, lá conhecendo os extraterrestres, então, cheio de capuz, de proteção. E aí, aos poucos, o trabalho do contato com o outro é você tirar esses capuz, essa proteção, e fazer o que a comunicação exige, né? Que é se aproximar, e aí a Amy Adams se aproxima, encosta nos seres, tem uma conexão genuína, e ela recebe ali um presente daquele contato que é muito significativo. Então, eu acho que essa é uma analogia interessante para o trabalho terapêutico, de se aproximar de alguém, de cultivar a empatia, de perceber que é normal, no começo da aproximação, você ter reservas e medos e se proteger, mas que o trabalho é, à medida que a aliança terapêutica vai se formando, construir um trabalho de cooperação e que seja positivo para os dois. O terapeuta não está isento, por mais que a gente queira, a gente não está isento. A gente caminha junto, as nossas emoções são uma bússola ali, é um instrumento do que a gente faz na prática clínica. E aí, dito isso, assim, como é que é essa história da teoria interpessoal do suicídio do professor Thomas Joyner, um dos meus ídolos em suicidologia? Ele tenta responder a pergunta, por que as pessoas morrem por suicídio? Essa é uma conversa de 1 hora, mas eu vou falar em 10 minutos por que as pessoas morrem de suicídio. A gente poderia falar que as pessoas morrem de suicídio por ter um transtorno mental. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade, uso de álcool e outras drogas, todos são condições de risco para comportamento suicida.
E os estudos mostram, estudos de autópsia psicológica, que até 98% das pessoas que morrem por suicídio têm um transtorno mental. Então, a primeira explicação seria essa: poxa, a pessoa morre por um transtorno mental, por suicídio porque tem transtorno mental. Olha, legal, bacana, mas ter transtorno mental não é nem condição necessária nem suficiente para a pessoa morrer por suicídio. Nem necessária nem suficiente. Primeiro porque tem pessoas que morrem por suicídio e não têm transtorno mental. É pouco, mas tem. Então, já fiz o meu ponto de que não é condição necessária. Também não é suficiente, porque a gigantesca maior parte das pessoas com transtorno mental, com depressão, por exemplo, não morre por suicídio. Então, tem mais coisas nesse meio de campo, tem mais mediadores desse comportamento do que simplesmente ter transtorno mental. Essa é uma percepção que a gente observa nos dados, mas é uma percepção genética também. Parece que há uma herdabilidade específica para o comportamento suicida de maneira separada dos transtornos mentais. Então, esse é o ponto, né? Nós temos... isso não explica totalmente. Então, a gente pode pensar uma segunda explicação, que seria juntar todos os fatores de risco que a gente já conheceu na história sobre comportamento suicida. Essa é uma explicação muito interessante, você englobou tudo. Só que, na prática, você ter muitas variáveis não é tão útil no contato com o outro. Então, é legal a gente ter um modelo simples, no termo estatístico, aí, um abraço para o professor Hugo Kogo Moreira. No termo estatístico, é um modelo parcimonioso, um modelo que seja simples e carregue o máximo de informações possível. Então, o que seria o modelo do professor Thomas Joyner? A pessoa morre por suicídio porque ela quer, porque ela desenvolve o desejo de morte por suicídio e porque ela consegue. Porque ela quer e porque ela consegue. O que significa a pessoa querer morrer por suicídio? Quais são as condições que fazem com que isso aconteça? E aí o professor Thomas Joyner ele faz uma afirmação muito ousada. Assim, as pessoas só vão desenvolver ideação suicida, o desejo de morte, se e somente se elas tiverem esses dois tipos de pensamento. O primeiro pensamento é a sensação que é um fardo. Eu sou um peso para as pessoas que eu amo. Eu sou um lixo tão grande, eu sou uma pessoa tão terrível, tão horrível, que eu valho mais para a minha família, para as pessoas que eu amo, morto do que vivo. Essa é claramente uma distorção cognitiva, mas que quem está num transtorno mental, num sofrimento muito intenso, pode pensar isso. E aí, às vezes a família não entende, o cara morreu por suicídio, a esposa fala assim, poxa, será que ele não pensou o tanto que eu ia sofrer, o tanto que as duas filhas, crianças que a gente tem iam sofrer, será que ele não sabia que ele ia destruir a nossa vida? Ele foi tão egoísta, e eu entendo ela dizer isso, faz sentido. Mas na cabeça do cara, naquela vivência de desespero, ele achava que ele estava fazendo o melhor para a família. Né? Então, esse é um dos pensamentos para a ideação suicida, para o desejo de morte, sensação de que é um fardo. O outro pensamento é a perda da sensação de pertencimento. O que é isso? Eu não sou importante para ninguém, ninguém é importante para mim. Eu não tenho vínculos significativos. Eu não tenho vivências significativas além de mim mesmo. Então, a gente pode pensar, por isso que isolamento social aumenta o risco de suicídio, por isso que solteiros, pessoas não casadas, sem uma família estruturada, têm mais risco de suicídio. Por isso que a religião protege de comportamento suicida, porque a religião cria esse sentimento de algo que eu pertenço, que vai além de mim mesmo. Mas não é só a religião, tem gente que tem essa experiência de autotranscendência com a arte, com a ciência, sabe? Então, todas essas questões são protetoras para o risco de suicídio. Então, vamos lá, a pessoa vai morrer por suicídio, ela tem que querer, e esses são os dois fatores, a sensação de fardo e perda do pertencimento, e tem que conseguir, então, porque ela quer e porque ela consegue. O que significa a pessoa ter a capacidade de cometer um ato letal? Para isso, ela precisa de dois fatores. Ganhar uma tolerância à dor, desenvolver tolerância à dor, porque para cometer um ato letal você tem que tolerar a dor física, e desenvolver uma redução do medo da morte. E aí, com essas características, criam as condições para que a pessoa realize um ato letal contra si mesma. É por isso que
ex-combatentes que estiveram em guerra, em batalhas, vendo amigos sendo mortos, ou então ele mesmo tendo sequelas, tendo tomado tiros. Por isso que tem mais suicídio nessa população. Por isso que policiais que estão na linha de frente, troca de tiros, às vezes baleados, por isso que tem mais risco de suicídio. Por isso que é um dado curioso que eu gosto de falar, assim, veterinário tem uma taxa de suicídio maior do que a população geral, e os veterinários que fazem eutanásia têm mais taxa de suicídio do que os veterinários que não fazem eutanásia, por conta dessa proximidade com a morte e essa tolerância à dor que vai desenvolvendo e a perda do medo da morte, né? Então, esse modelo do Thomas Jones eu acho muito útil, ajuda a gente a se aproximar do sentimento da pessoa que está em risco de comportamento suicida. Identificar esses fatores é muito importante na prática clínica. Você pode ter um paciente que está deprimido, não tem ideação suicida, mas você percebe que ele já desenvolveu essas características de redução do medo da morte, tolerância à dor, por características que já nasceram com ele, ou então por experiências de vida. Esse é um paciente potencialmente de risco para comportamento suicida, se em algum momento ele desenvolver a vontade de morrer. Então, ter esse modelo na cabeça ajuda a pensar a prática clínica. Mas nenhum modelo substitui o espírito de cooperação. E a primeira ideia, a ideia central dessa nossa primeira conversa sobre comportamento suicida é: trabalhe o seu espírito, a sua postura diante de outro no cuidado clínico. Tá? Então, a gente está chegando no final desse tour de abertura. Eu queria agradecer a todos pela participação, pela atenção. Nós estamos muito felizes, toda a equipe do Conversas de Vida está muito feliz e muito animada para começar as atividades. É uma honra fazer parte desse time de pessoas tão ilustres. Alguns dos meus mestres, das minhas referências, fazem parte desse time e nós vamos trabalhar incansavelmente para contribuir para a redução das taxas de suicídio no Brasil e, se possível, amplificar essas estratégias para outros países do mundo, a começar pelos países nossos irmãos de língua portuguesa. Então, gente, muito obrigado pela atenção. A gente vai se falando aí em próximos vídeos. Se você quiser saber mais sobre Conversas de Vida, acesse o nosso site www.conversasdevida.com. Você vai ter lá as informações, seja de como procurar ajuda, seja de como nos ajudar. Se você quiser ser parceiro, poxa, me sensibilizei, eu tenho mais dinheiro do que juízo, eu quero dar dinheiro para vocês para ajudar nessa... Bom, entre em contato com a gente, estamos aqui. Vontade de trabalhar a gente tem, tá? Então é isso, gente. Um grande abraço, a gente se vê. Nos próximos segundos, sinta como se sente quem comete suicídio. Vazio, fardo, solidão. Se estiver se sentindo deprimido, procure Conversas de Vida, Centro de Promoção de Esperança e Prevenção ao Suicídio. Setembro, Mês Mundial da Prevenção ao Suicídio. Acesse conversasdevida.com/depressão. Saiba como ajudar.